Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda recebemos o secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, que está aqui com a gente para falar, infelizmente, da possibilidade de uma nova onda de Covid-19 diante do surgimento de uma nova variante do coronavírus, a Ômicron. Boa noite, secretário. É um prazer tê-lo aqui conosco. Queria agradecer muito sua presença aqui no nosso programa. Antes da gente começar a conversar, eu queria chamar algumas telas que o Antônio Lavareda trouxe para a gente. Parcela da população vacinada até 30 de novembro. 98% Emirados Árabes, 93% Singapura, 90% Cuba, 77% Brasil, 29% África do Sul. Bem, secretário, estamos aí diante de um desafio que parece que pode ser grande, né? Que é enfrentar essa nova variante. E o senhor estava conversando aqui com a gente, antes da gente entrar no ar, eu queria que o senhor detalhasse uma notícia que o senhor estava dando aqui para a gente, de que haverá um pedido da Prefeitura de São Paulo para que seja reduzido o prazo para a dose de reforço de 5 para 4 meses. Como que seria isso, secretário? Bom, boa noite, Mônica, boa noite, Lavareda, é um prazer enorme poder estar com vocês. O município de São Paulo, nós já alcançamos hoje 95% da população com mais de 12 anos já com a segunda dose da vacina. Cerca de 18, 19% da população já com a terceira dose. Tivemos aí exatamente o surgimento, como você falou, de uma nova variante, hoje já constatada a sua presença em cerca de 20 países. Aqui no Brasil, um paciente viajante do município de Guarulhos, 2 aqui da capital. Não são residentes na capital, moram e trabalham na África do Sul, estavam visitando parentes, né? E fizeram na chegada o exame de Covid-19, constatou-se a Covid e depois o sequenciamento feito também se constatou a nova variante. O município, nós estamos estudando uma série de medidas ao lado daquelas que nós já utilizamos no combate, por exemplo, da variante Delta, onde os resultados foram extremamente positivos, que foi o processo de rastreamento da população que teve contato com pessoas que tinham a variante, monitoramento clínico dessas pessoas, quarentena que nós pudemos estabelecer com os familiares de todas as pessoas que tiveram o exame constatado de forma positiva e, obviamente, um processo de vacinação em massa que na capital de São Paulo foi extremamente exitoso. Nós tivemos aqui, rapidamente, 100% da população adulta vacinada com a primeira dose, depois também com a segunda dose. Hoje nós temos 60% dos nossos jovens com mais de 12 anos já com a segunda dose e a ideia é exatamente que a gente possa rapidamente ampliar a cobertura vacinal da população com a chamada terceira dose, onde o município tomou uma decisão importante, que foi já aplicar a Pfizer como dose de reforço às pessoas que tomaram a dose única da Janssen, cerca de 350 mil pessoas, né? Esse estudo que a nossa equipe da Vigilância Sanitária acabou de fazer, que é exatamente a possibilidade, e discutimos agora à noite com o prefeito Ricardo Nunes, que está em Nova York, a possibilidade de solicitarmos a questão da redução do prazo para aplicação da terceira dose para 4 meses. Isso já aconteceu na Comunidade Europeia, no Reino Unido. Lá, a dose de reforço já foi reduzida para 3 meses, né? E, obviamente, agora, em função do surgimento de uma nova variante, esse dado é extremamente importante. O próprio presidente do CONASEMES, que é o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, né, o Carlos Lula, também já falou hoje durante a tarde, solicitando ao Ministério, à Anvisa, a mesma atitude. Então, acho que é um conjunto de medidas que nós vamos tomando para aumentar a capacidade do sistema de saúde, proteger a população e, obviamente, termos o menor impacto possível dessa variante que ainda é desconhecida. Tivemos um bom resultado com a variante Delta.
né? Esperamos que a gente possa ter o mesmo resultado, sobretudo em função da cobertura vacinal que a cidade tem em relação também a essa nova variante. Antes de passar a palavra para o Lavareda, só para a gente esgotar esse assunto, dependeria do quê? Dependeria da Anvisa autorizar e de ter as doses. O Ministério da Saúde teria essas doses? E a bula permite da vacina? Não, a bula não estabelece isso. A bula estabelece no máximo esse prazo que foi reduzido agora pela Anvisa para 4 meses, né? Mas como outros países também não proíbe, outros países já adotaram essa medida, né? Nós sabemos que vários estados têm estudado exatamente esta possibilidade, como eu disse aqui, o próprio secretário nacional dos secretários de Estado da Saúde já fez essa reivindicação. Isso tudo possibilitaria, evidentemente, a gente dar uma dose de reforço bastante importante para toda a população. Aqui na cidade, nós temos hoje uma quantidade de vacinas expressiva. Nós temos também um problema, 1 milhão de pessoas que já poderiam ter tomado a terceira dose, não compareceram às nossas unidades de saúde. A gente espera agora, inclusive, com o noticiário em relação a uma terceira onda, em relação a uma nova variante, as pessoas que não tomaram a terceira dose possam comparecer e se imunizar de forma completa. Secretário, alguns países adotaram como medida preventiva em relação a essa nova variante a proibição de voos vindos de alguns países africanos e principalmente da África do Sul. As autoridades da África do Sul reclamaram disso, dizendo que tem aí um racismo embutido, que a África do Sul está sendo punida depois de ter feito em prazo recorde o sequenciamento genético dessa nova variante. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também se pronunciou, né, contrariamente a essa proibição, a essa interrupção de voos da África do Sul, de outros países africanos, para os demais países. E chamou a atenção para o fato de que, na verdade, já sabia que com a ausência do incentivo, do estímulo, de uma ajuda à vacinação na África, novas variantes podiam prosperar. Esse gráfico que nós mostramos no início do programa, lá não está, por exemplo, lá na base desse gráfico, que não aparece aí, está a Nigéria. A Nigéria é um país que tem, para o espectador nosso acompanhar, tem praticamente a população do Brasil, 214 milhões de pessoas. E lá só 3% das pessoas estão vacinadas. Então, Nigéria e outros países, naturalmente, são berçários de criação e desenvolvimento de novas variantes. Qual é a sua opinião a respeito, secretário? Era importante interromper esses voos da África do Sul, de outros países, ou não? E por quê? Qual é a abordagem que é a mais responsável com relação a isso no momento? São duas coisas importantes, Tavares. A primeira, evidentemente, do ponto de vista de medida sanitária, a restrição de circulação, onde essas variantes estão num processo de transmissibilidade maior, obviamente que é uma medida importante. Isso foi adotado quando surgiu a pandemia em relação aos voos que vinham da Europa, sobretudo da Itália, né? E naquele momento, exatamente por conta até do desconhecimento da pandemia, né, essa medida foi adotada por vários países. Depois, quando teve o advento, em março e abril desse ano, do surgimento da P1, a chamada variante de Manaus, praticamente todos os países do mundo adotaram essa medida em relação ao Brasil, né? E depois, quando teve a variante indiana, a mesma coisa se repetiu, né, com países daquela região do mundo, né, com as restrições de voos. Então, isso não é uma coisa nova, isso já aconteceu inúmeras vezes. Ter essa interrupção por um período, evidentemente, ela estabelece um nível de controle, de uma barreira sanitária, para que as pessoas, para que os países possam, inclusive, se organizar, para que, inclusive, os países aonde surgiu a variante possa ser de uma forma estudada mais profundamente e o seu combate ser feito com mais eficácia. Então, isso é uma metodologia que já foi utilizada, né? Então, não se trata de racismo, nada disso. Um outro aspecto importante, e nós, a capital, a cidade de São Paulo, pediu à Anvisa, né, ao Ministério da Saúde, e a Anvisa já se posicionou, inclusive hoje, pela segunda vez, como favorável à necessidade de que todas as pessoas que cheguem ao Brasil
comprovem que estão vacinadas, com o chamado passaporte vacinal. Nenhum brasileiro entra em um outro país se não comprovar que está vacinado. Uma medida também absolutamente necessária e urgente. E, evidentemente, o segundo aspecto que eu falei a você, o mundo já deveria ter se mobilizado de forma solidária para poder ter ajudado, sobretudo, o continente africano a ter avançado nesse processo de vacinação. Né? Repetir um pouco o que o mundo fez há 40 anos atrás, quando teve o episódio do surgimento do HIV, né? Que foi fundamental naquele momento a solidariedade prestada por todo mundo aos países africanos. Então, isso já poderia seguramente ter sido organizado de uma maneira mais eficaz e competente pela OMS. Secretário, a gente está vendo que essa epidemia, essa pandemia, de fato, como os cientistas sempre disseram, vai durar, vai ser longa, porque são muitos os desafios. O primeiro deles, e mais importante, é vacinar o mundo inteiro, e isso vai demorar, né? Então, a gente tem que se acostumar com isso. No entanto, a gente viu recentemente o país entrando numa espécie de oba-oba, né? Olha, nossa, nós estamos com 100% de vacinados, nós estamos com não sei quanto por cento, está despencando o número. Aqui em São Paulo mesmo, com o aval de um conselho científico formado por médicos respeitados, o governador anunciou a flexibilização no uso de máscaras. Agora ele mesmo já pediu um novo parecer. A gente não entrou um pouco no oba-oba, a gente não se precipitou, as autoridades não estão passando mensagem trocada para a população, do tipo, já está tudo lindo, quando não está nada lindo? Olha, primeiro, aqui nós sempre dissemos, Mônica, que a pandemia, apesar do momento de estabilidade que a gente vive, de queda em alguns cenários, né, ela continuava. Tanto é que a cidade de São Paulo sempre foi mais restritiva do que as medidas apresentadas pelo Comitê Estadual. Por exemplo, nós demoramos 3 meses mais para liberar a abertura de teatros e cinemas, né? As escolas, aliás, a cidade de São Paulo, diferente do que fizeram boa parte dos países do mundo, não tratou, por exemplo, o setor da educação como um setor educacional. Quando o Comitê de Contingência do Estado liberou a presença de 75% da capacidade das escolas, nós mantivemos até recentemente apenas 35%. Exatamente porque a cidade, que é uma capital mundial, por aqui circula todo o país e muita gente que vem de fora, nós tínhamos uma fragilidade muito maior. Né? Então, o tempo todo se procurou exatamente levar isso em consideração. Nós, inclusive, estamos terminando o novo estudo da vigilância sanitária, que deve ser apresentado pelo prefeito Ricardo Nunes, em relação a essa questão do uso da máscara. Nós estamos num mês muito complexo, né? Aqui nós temos ruas de comércio popular, onde vêm pessoas de todo o país e de vários países, né? O que é uma coisa muito, muito complicada, né? Então, o uso da máscara ainda é um fator protetivo extremamente importante e agora, sobretudo, com o surgimento de uma nova variante, deve ser ainda mais levada a sério e levada em consideração. Secretário, o Carnaval, que é uma festa popular que tem um significado econômico extraordinário e que é importante para milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil, e em São Paulo tem, nos últimos anos, apresentado um carnaval, inclusive de rua, que surpreendeu pelo volume os que acompanham essa festa popular. O carnaval exige um mínimo de planejamento de atividades. Os técnicos dizem que pelo menos 60 dias. A pergunta que eu lhe faço é direta, é o seguinte: o carnaval vai ocorrer, começa no sábado, 26 de fevereiro. Nós estamos em dezembro, logo mais chegamos ao dia 26. Você acha, secretário, que vai haver condições no dia 26, que é daqui a poucas semanas, de se fazer um juízo definitivo sobre a possibilidade de ocorrência ou não, de permissão ou não para o carnaval, para as festividades carnavalescas de 2022? Olha, um evento como esse, Lavareda, que vai mobilizar, como você disse, cerca de 15 milhões de pessoas, ele precisa ser organizado com anterioridade. E foi isso que o prefeito fez. Montou uma comissão para organizar o evento, né? Mas disse o tempo todo que ele só vai ocorrer se a vigilância sanitária fizer a análise de que o cenário epidemiológico daquele momento
permitir esse tipo de coisa acontecer. E num cenário epidemiológico, obviamente, quase 3 meses é muito tempo. Por isso que o que nós estamos fazendo? Está se preparando, está se fazendo toda a organização do evento, mas a vigilância sanitária, mais proximamente, vai fazer a avaliação se o evento poderá ou não ocorrer. Essa que é a decisão e o encaminhamento que nós estamos dando. É evidente, né, que embora nós tenhamos hoje números estabilizados ou mesmo em declínio na cidade, a taxa de vacinação aumentando, mas volto a dizer, o surgimento de uma variante é uma notícia negativa, é uma notícia ruim, né? Porque, primeiro, nós ainda não sabemos, né, o comportamento dessa variante, vamos ter que esperar pelo menos aí mais 10 ou 15 dias para ter clareza como é que ela se transmite, a sua transmissibilidade, a sua letalidade, o impacto que isso pode ter na rede hospitalar nossa. Então, nós vamos fazer os estudos mais brevemente, aí, sobretudo entrando no mês de janeiro, para poder tomar essa decisão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é algo que nós vamos ter que pensar em função, sobretudo, como eu disse, do surgimento de uma nova variante que hoje já está circulando no país. E, secretário, isso vale para o Réveillon também? O Réveillon, Mônica, o prefeito, até no máximo, o final de semana, vai estar apresentando esse novo estudo da vigilância sanitária para se pronunciar em relação ao uso das máscaras e ao Réveillon. O Réveillon é muito mais urgente. O Réveillon tem que ser tomada a decisão o mais rapidamente possível e é isso que o prefeito deve anunciar brevemente. Secretário, o Rio de Janeiro está sofrendo um surto de gripe, né? Aumentou 429% o número de vítimas de gripe, 1.000 atendimentos na capital por dia, ou seja, um problema muito sério, faltando até vacina. Isso já há sinais da ocorrência disso também, no surto de gripe na cidade de São Paulo? Sim, a gente teve um aumento aqui de surto de influenza, de gripe na cidade, mas que não teve um impacto significativo, na nossa opinião, muito em função de que aqui nós conseguimos vacinar quase 5 milhões de pessoas com a gripe, contra a gripe, né, contra o influenza, agora mais recentemente. Sobretudo os grupos mais vulneráveis, né, que são os idosos, são as gestantes, são as crianças. A gente conseguiu um êxito bastante importante também nessa vacinação. Por isso que talvez o impacto aqui na capital tenha sido menor. Mas, de qualquer maneira, a vigilância sanitária registra, sim, um aumento também do número de casos de gripe maior aqui na cidade de São Paulo. Secretário, qual que é a projeção que a equipe do senhor faz? Quais são os planos de contingência aí para o caso de fato, essa variante escapar das vacinas? Porque se ela escapar, não adianta dar 10 doses de reforço, ela vai ter um escape, provavelmente ela vai acabar tendo uma transmissão maior mesmo entre vacinados. Claro, tudo isso ainda falta comprovação, mas eu imagino que a cidade já está trabalhando com cenários. E como é que o senhor vê a questão de talvez a gente precisar tomar novas medidas restritivas, que eu imagino que vocês trabalhem com cenários de uma dificuldade muito maior para tomar medidas desse tipo do que foi em 2020, no começo da pandemia, quando a população ainda não estava exausta, quando os negócios ainda tinham dinheiro em caixa para suportar alguns meses parados. Quer dizer, o que uma cidade como São Paulo poderia fazer diante de uma nova variante e diante de uma população que já relaxou nas medidas, que já estava imaginando que o pior tinha passado e que pode resistir muito a novas medidas restritivas? Olha, Mônica, primeiro, sem dúvida nenhuma, esperar que as notícias que devem ser brevemente divulgadas pela OMS sejam notícias positivas, né? Porque, evidentemente, né, se isso ocorrer, de eventualmente ter uma eficácia reduzida às vacinas que hoje estão sendo utilizadas em relação à variante, isso seria um fato novo, complexo e bastante difícil de ser enfrentado, né? É óbvio que a experiência trocada entre os profissionais de saúde de todo mundo, os sanitaristas, os epidemiologistas, né, os infectologistas, vão, obviamente, rapidamente buscar estratégias novas, né?
estratégias de restrição, estratégias que possam proteger de alguma maneira a população. É evidente também que nós, depois de quase 2 anos, né, não é só São Paulo, o país inteiro, né, o mundo todo, depois das restrições, né, que foram impostas para se proteger a vida, há um esgotamento das pessoas. Primeiro, o esgotamento econômico, né? Você veja, a pandemia, ela escancarou as desigualdades sociais no mundo e, sobretudo, no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, né? A quantidade de pessoas... Nós temos hoje 24 mil moradores de rua, né? A quantidade de desempregados no país. Então, imaginar que a gente possa ter, né, a necessidade de fazer restrições econômicas em função da proteção da vida, sem dúvida nenhuma, será algo muito complexo. Você viu o que acabou de acontecer na Holanda, né? A Holanda, mesmo sendo um país com alta taxa de vacinação, teve que agora, em função da nova variante, fazer medidas restritivas e a reação da população foi muito forte, foi muito grande, né? Em outros países isso também já aconteceu. Então, a gente não quer trabalhar nesse momento ainda com esse cenário. Acho que esse momento, o mais importante é corrermos, né, com uma logística de vacinação ainda mais ousada, sobretudo em relação à terceira dose, para proteger ainda mais a população, monitorar, rastrear e monitorar, né, os contactantes das pessoas que tiveram casos confirmados dessa nova variante. Nós estamos fazendo um trabalho aqui na cidade, junto com o Butantan, muito importante. Nós estamos coletando, testando a população em 6 pontos da cidade, pessoas assintomáticas, né, para que a gente possa exatamente poder fazer um diagnóstico mais rápido da circulação de variantes, né? É um trabalho que nós começamos já há 10 dias junto com o Butantan. Então, eu prefiro jogar toda a energia do sistema de saúde nosso e do SUS, hoje ainda nessas medidas, gastar tempo em organizar essas ações, do que eventualmente a gente ter que se debruçar com uma dificuldade de eventualmente as vacinas não serem eficientes para essa nova variante. Acho que agora é mais realmente a gente ter uma logística muito rápida de avançar na vacinação e de medidas protetivas para a população em relação a essa nova variante. Secretário, há mais de 30 dias o Brasil vê com certo alívio que o número de mortes, a média de mortes, está abaixo de 300 óbitos por dia. Mas também é motivo de preocupação que mesmo nesse período a média se situa acima de 200 mortes. O infectologista do Emílio Ribas, o Dr. Jamal Suleiman, ele usou uma metáfora dizendo o seguinte: olha, nós tínhamos algo como 15 aviões caindo por dia. E hoje nós temos uma aeronave caindo por dia e, infelizmente, levando a óbito todos os ocupantes na metáfora. Durante quanto tempo nós vamos ter que, na sua visão, secretário, nós vamos ter que conviver com essa realidade que é muito dura, repetindo a expressão da queda de um avião a cada dia? Lavareda, as diferenças regionais do país são muito agudas, né? São muito severas, né? Que fazem exatamente com que algumas regiões onde a pobreza, os níveis de pobreza, né, o acesso aos serviços de saúde, né, sejam muito mais complexos, né? Aqui mesmo na capital, nós temos bairros aqui na capital, distritos com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do interior da Europa, e temos distritos na capital com índices de desenvolvimento humano do norte da África, né? Então, aqui também a gente tem esse nível de problema. Nós tivemos, para você ter uma ideia, em 7 de abril, na média móvel de 7 dias, 247 óbitos aqui na capital de São Paulo, né? Hoje nós estamos variando aí entre 3,5 e 4. Algo, assim, eu diria, controlado, muito em função de um processo muito rápido, né, de vacinação, muito eficiente, mas não há a menor sombra de dúvida. Se você for colocar o conjunto do país, né, realmente o problema ainda é muito grave, né? Ter uma média móvel acima de 200 óbitos
né, em 7 dias é muita coisa, é muita coisa. Então, por isso, acho que o esforço que precisa ser grande, né, o Sistema Único de Saúde, eu sempre costumo dizer, foi o que salvou o país, né, mesmo com as dificuldades que nós tivemos aí, de toda a natureza. Acho que agora nós temos uma disponibilidade de vacinas muito, muito maior, e é nisso que o país tem que, sem dúvida nenhuma, se concentrar, né? Aumentar a proteção das pessoas com o processo de vacinação e continuar conscientizando a população de que a pandemia aí está, né? Talvez hoje você não se morra mais tanta gente próximo, né, das pessoas, né? Mas continuam, sim, ainda tendo muitos óbitos no conjunto do país. São números ainda assustadores, eu diria. Secretário, eu queria só, a gente está para encerrar o programa, mas eu queria voltar à questão desse pedido que a Prefeitura de São Paulo, só para esclarecer, a Prefeitura de São Paulo vai fazer a Anvisa, é isso, para reduzir esse intervalo. É a Anvisa que tem que dar essa autorização. E se o Ministério da Saúde garante essas doses nesse período tão curto? E terceira pergunta sobre o mesmo assunto. Então, se a Anvisa, se o Ministério da Saúde tem as doses para já dar, para fornecer à cidade de São Paulo. E a questão que é a seguinte, talvez a gente está tomando a vacina da Pfizer, né, que tem maior disponibilidade nesse momento, a própria Pfizer disse que talvez tenha que fazer adaptações para que a vacina consiga pegar de forma efetiva a Ômicron. Isso ainda não está confirmado. Mas se isso se confirmar, como é que faz? Toma uma vacina agora, 4 meses, e depois tem que tomar logo depois outra que pegue a Ômicron? Como é que vai lidar com essa situação um pouco inusitada? Olha, em relação à primeira questão, como eu disse a você, alguns países da Europa, né, o Reino Unido e a Comunidade Europeia já adotaram essa medida de reduzir o prazo da terceira dose. Nossa equipe de vigilância sanitária levantou todos esses estudos. A gente deve fazer essa solicitação à Anvisa, mas também aqui ao Comitê Científico do Estado, né? O Estado e o município juntos também poderiam tomar essa decisão e encaminhar essa decisão, né? Não precisa necessariamente ter a autorização da Anvisa. É óbvio que a gente depende da disponibilidade de vacina. Nós temos hoje uma quantidade de vacinas aqui na cidade que a gente teria condição de vacinar as pessoas que poderiam ser atendidas nesse contingente de redução para 4 meses. É algo aí em torno de 1.200.000 pessoas, né? Então, nós temos hoje vacinas para poder fazer isso. Então, essa é a primeira questão. E seria muito importante fazer isso no momento do surgimento de uma nova variante. Em relação à eficácia das vacinas, não se tem muitas informações nesse momento, Mônica, né? Nem a própria OMS. Está todo mundo correndo, como, aliás, se aconteceu em relação às outras variantes, para que se possa se ter o maior número de informações científicas possíveis, para na hora que se tomar uma decisão, ela seja uma decisão correta, acertada e tenha eficácia do ponto de vista da proteção das pessoas. Bem, secretário, a gente infelizmente chegou ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a participação do senhor. Sei que sua agenda está lotada, que os desafios são enormes nesse momento. Por isso, queria fazer um agradecimento especial. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica Lavareda. Dá uma boa notícia também. A família que acolheu o casal da África do Sul, 5 membros, foram testados por nós hoje pela manhã e todos testaram negativo, o que é uma boa notícia também. Ótima notícia. Muito obrigada, secretário. E você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.